paz do Senhor, bom dia, sejam bem-vindos à EBD dos Adocs. Nós estamos fazendo pelo Zoom e pelo Instagram. O Instagram para ficar salvo aí, mas se você é dos Adocs, depois entra no Zoom, porque a gente vai tirar dúvidas lá, compartilhar experiências, contar aquilo que as minhas filhas estão tentando entrar aqui. Então, a nossa lição de hoje, nós já fizemos uma oração pelo Zoom, o líder dos adolescentes, o Rodrigo, fez uma oração para a gente iniciar. E aí a lição dessa semana é a lição 8, que a gente vai falar sobre as duas, tá? A classe Viver fala sobre José e seus irmãos. E a adolescente, que é de 12 a 14 anos, vai falar sobre namoro. Então, a gente fez um mix aí das duas lições. A gente vai falar sobre as duas lições, porque se entrelaçam, na verdade, né? Uma completa a outra. E a gente vai tentar deixar o mais contextualizado possível. Falando sobre José, a gente lembra muito que ele foi vendido pelos seus irmãos, que os seus irmãos tiveram ciúmes dele. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo para a gente também não falar mal dos irmãos de José, porque olha o contexto que José estava inserido. Jacó foi trabalhar para Labão para se casar com Raquel. E aí Labão deu Lia para Jacó. Todo mundo conhece essa história, né? Porque Lia era mais velha, tinha que casar primeiro, foi a desculpa de Labão. E aí Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Então Jacó era apaixonado por Raquel e ele trabalhou 14 anos para estar com Raquel. E isso não desmerece Lia. Dentro do casamento, Lia deu vários filhos para Jacó. Eu até postei ontem, eu vou mostrar para vocês aqui, na ordem, porque às vezes é bom a gente escrever a ordem do nascimento, a mulher de Jacó. E eu botei um coração bem grande, porque Jacó amava Raquel, mas Raquel era estéril. E Raquel orou muito ao Senhor para ter um filho. E Lia tinha os filhos, mas não tinha o amor de Jacó. Então pensa no contexto que José estava inserido. José era o filho da esposa amada, que veio de um milagre, porque Raquel era estéril. E aí Jacó amava tanto José que ele deu uma túnica para José. A túnica naquela época significava que era uma pessoa nobre, era dada para príncipes. Então os irmãos olharam para José, já olhavam com um olhar diferente. Poxa, meu pai prefere mais José do que a gente? E qual culpa que eles tinham nisso, né? E Rubens, os mais velhos ali, Simeão, Levi, Judá, viram o quanto a mãe queria apenas o amor de Jacó. Então, o contexto que José estava inserido era dos filhos já verem que a mãe era preterida, né? Jacó preferia Raquel porque amava Raquel. E Lia dava filhos, né? Deus abençoou, abriu a madre de Lia, que ela teve vários filhos de Jacó, inclusive deu a sua criada para ter filhos de Jacó, porque naquela época era normal. Se a mulher era estéril, podia dar a criada, assim como aconteceu com Sara e Abraão, né? Sara entregou a criada Agar para ter o filho que nasceu Ismael, mas na verdade Deus queria abençoar o ventre de Sara, vindo Isaac. Naquela época era normal. Então Raquel queria ter um filho. Ela também entregou Bila, que era a criada dela, para ter filho de Jacó. E aí, nessa confusão toda de criada de duas esposas, a poligamia era natural na época, mas Deus sempre quis a monogamia, que é o quê? Você casar com uma mulher só. A poligamia é você ter várias mulheres.
E Jesus veio também para refutar essa ideia de poligamia, né? Essa confusão de família, uma igual aconteceu com Penina e Ana, né? Eucana preferia Ana e aí gerou inveja em Penina e Ana era estéril. Então, assim, o casamento, a monogamia, você ser fiel a uma pessoa só, nos remete aos padrões que o Senhor instituiu lá no Éden. Quando Adão fez Adão e Eva, ele não fez várias Evas para um Adão, né? E essa questão nos remete à felicidade, à fidelidade. E aí, voltando a José, que a nossa lição é de José, a gente vai falar sobre José hoje. José estava inserido num contexto em que ele era invejado. E quando você dava a túnica também, que representava nobreza e para príncipes, você falava assim, não, você não precisa trabalhar no campo, você fica em casa. E os outros irmãos todos trabalhando no campo. E você trabalhar no campo e o seu irmão não. E o seu irmão recebe túnica e você não. Você fica aquele sentimento de inveja, aquele sentimento de preterido, né? Que é o contrário do preferido. E os irmãos falaram assim. E José chegava para Jacó e ficava contando, porque fulano tá fazendo isso. Tem esse versículo na Bíblia que ele dizia, contava a má fama para Jacó dos seus irmãos. Então, ele também era o leve trás, sabe? Aquele, vamos botar de fofoqueiro? Ficava contando o que estava acontecendo e os seus irmãos ficavam cada vez mais chateados com isso. Não estou falando com isso que justifica a atitude dos irmãos. A gente só está contextualizando aqui para a gente entender. E aí José foi criado com muito amor. Ele era muito inteligente, ele era educado, foi criado de uma forma a seguir os princípios e valores do Senhor. É lógico, quando eu sou preferido, quando eu sou cuidado, quando eu sou zelado de uma certa forma, é muito mais fácil eu entender os ensinamentos do Senhor, eu entender o que Deus tem para mim. Só que aí, Deus também teve um propósito na vida de José de tirar ele da zona de conforto, né? Você tá muito aí, José, protegido pelo seu pai, né? Não tá entendendo. Alguém ligou o áudio, a gente tá pelo Zoom também. E aí começa a acontecer as coisas na vida de José enquanto ele era adolescente, né? A Bíblia diz que ele estava aos 17 anos ali. Então, nessa fase de adolescência, a gente passa por muitas mudanças hormonais, a gente está tentando entender quem nós somos e a gente também tende, como ser humano normal, querer a aceitação das pessoas. Né? A gente quer ser aceito. Deixa eu só abaixar aqui para não atrapalhar o Instagram. E aí, certo dia, Jacó fala assim, vai lá ver como é que seus irmãos estão. E ele foi atrás dos irmãos para saber se eles precisavam de alguma coisa e tal. E aí os irmãos viram ele de longe. E já armaram um plano e falaram, a gente pode matar o José, né? E conta pro pai que aconteceu uma tragédia, a gente dá um jeito para acabar logo com o nosso problema. E aí a gente abre um parêntese que, na verdade, a gente não acaba com o nosso problema matando, né? Ou tirando aquele problema dali. Às vezes Deus quer trabalhar em nós aquilo que nos incomoda, é algo que Deus quer trabalhar em nós, né? E Rúben, como o mais velho, falou assim, não mata ele, pra que vai matar? Joga ele no poço. Mas a intenção de Rúben era boa, era assim, não, depois eu volto aqui, tiro ele do poço, eu salvo ele, é só pra despistar os meus irmãos. Porque o propósito na vida de José já estava fechado, né? Assim como Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Já está certo nas mãos do Senhor.
talvez a gente demore a entender algumas coisas, por que a gente está passando por certas situações. Mas aquilo que Deus preparou para você vai acontecer. Independente de ciúme, independente de injustiça, independente das circunstâncias, assim como foi com a vida de José. E nada foge do controle do Senhor. Porque às vezes a intenção dos irmãos era matar, mas Deus não ia deixar isso acontecer, porque Deus ia usar José lá na frente para tirar eles da fome. Algo que mataria eles em Canaã. Então, tudo tem um propósito, tudo tem um tempo determinado nas mãos do Senhor. E aí José vai para o Egito, e Rubens fala, não, vende ele, né? A gente consegue até um dinheirinho. E vende ele como escravo. E eles acham assim, ele não vai sobreviver, né? A gente nunca mais vai saber dele, vai seguir a vida dele e a gente vai ficar livre de José. E aí a gente ouve muito o povo falando, o mundo dá voltas, né? Não. A minha cachorrinha tá ruindo aqui as coisas. O mundo dá voltas, querido, porque lá na frente a gente vê que José que salva os irmãos da fome. Mas aí, voltando, José foi vendido como escravo para o Egito. E lá ele ficou. Mas como ele se manteve fiel aos padrões do Senhor, ele se manteve fiel ali, aquilo que o pai ensinou, né? Isso que o teu pai te conta hoje, te fala hoje, isso que a gente senta aqui na EBD e começa a conversar sobre a fidelidade do Senhor, sobre o Senhor cuida de você. Todas essas coisas que a gente conta, você tem que guardar no teu coração. Porque vai ser colocado, assim como fala lá em Deuteronômio 30, os dois caminhos vão ser postos diante de vocês. E a escolha está na mão de vocês. Cabe a nós falar assim, ó, esse é caminho de vida e esse é caminho de morte. Esse é caminho de bênção e esse é de maldição. Cabe a vocês escolher. Assim como Josué falou, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. As suas escolhas hoje vai trazer a consequência do amanhã. Então, a escolha que José teve foi, eu vou me manter ao propósito que o meu pai me ensinou, né? Eu vou manter ali na palavra. Eu vou servir esse Deus independente da circunstância, porque ele poderia falar muito bem assim, não, eu fui rejeitado pela minha família, né? Ninguém me quer, eu vou seguir os deuses do Egito, porque o Egito, ele era um império naquela época, então ele era muito rico. E muitas das vezes a gente acaba se iludindo com as nossas vistas e poderíamos falar assim, não, mas os deuses daqui são melhores, porque o pessoal tem retorno, né, financeiramente falando, mas não. A obediência no coração de José permaneceu mesmo em meio às circunstâncias. E aí ele era tão abençoado, Deus usava tanto ele, e quando a gente é abençoado por Deus, as pessoas percebem. Aonde a gente chega, a gente leva luz, né? Talvez você já chegou em algum lugar e alguém falou assim pra você, nossa, você é diferente. É porque existe essa parte espiritual que muitas das vezes nós não entendemos. E quando Deus fala, vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra, na verdade Deus está falando, vocês são diferentes, vocês não têm que aceitar o que o mundo oferece para vocês, vocês não têm que aceitar o que o Egito é. E hoje a gente percebe que na adolescência, vocês vão entrar na faculdade, na escola, o mundo te oferece muitas coisas e aparentemente são boas. Vocês podem até pensar assim, Carol, vou até entrar já na segunda lição. Mas namorar não tem nada a ver, não. A gente pode namorar. Qual é o propósito de namorar? Qual é a intenção de namorar? Antigamente, os hebreus, quando eles iam noivar, eles davam uma moeda para a esposa, dizendo assim, seja consagrada a mim. Porque o namoro era uma fase de conhecimento, era uma fase de avaliação, era uma fase onde os dotes eram trocados.
E assim como foi com Jacó e Labão, se você não tinha o dinheiro para pagar o dote, você trabalhava para pagar, né? Então exigia ali uma aliança, exigia um comprometimento para o resto da vida. Aquela pessoa, quando a gente fala assim, o namoro é onde você vai conhecer a pessoa para casar, para construir uma família, sabe? Você tá escolhendo ali a mãe dos seus filhos ou o pai dos seus filhos. Então você tem que escolher com razão, com pensamento. Não é, eu vou ficar. Ficar é certo. Eu vou ficando, eu vou vendo aí se dá, se não, querido. Se a gente voltar um pouquinho mais na história de José, José era filho de Jacó e Raquel. Quem era a mãe de Jacó? Rebeca. Quando Isaac foi se casar com Rebeca, teve uma oração, teve uma missão ali. Abraão falou assim: vai, meu servo, lá na minha família e escolhe alguém da minha família. Outra coisa que a gente aprende aí, não é em qualquer lugar que a gente vai escolher com quem a gente vai se casar ou com quem a gente vai namorar. É da sua família. Naquela época, os clãs, as tribos eram da mesma família, mas hoje a gente entende a mesma família da fé. Você tem que escolher alguém que professa a mesma fé que você, né? Por que você vai escolher uma pessoa que não acredita em Deus, que não serve a Deus? E isso é muito importante, a gente parar e pensar, porque nas leis mosaicas, Moisés deixou bem claro, não mistura os povos, porque eles vão fazer vocês servirem a outros deuses, vão deturpar a mente de vocês. Querido, se você é crente, se seu pai é crente, quando você for namorar no tempo certo de Deus, procure alguém crente. E a fase do namoro não é para beijar, para saber se o beijo é bom, se não é, não. A fase do namoro é para você ver se a pessoa tem caráter, se a pessoa é firme na fé, se ela não tá em cima do muro, uma hora eu tô na igreja, outra hora eu tô no mundo. A fase do namoro é uma fase de espera, de avaliação, de amadurecimento. Eu anotei aqui, Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. O tempo de espera. Talvez você escolher alguma coisa precocemente que não está no tempo. Namorar fora do tempo pode te acarretar consequências que você vai levar para o resto da vida. Nós estamos aqui nessa manhã reunidos, né, orando com a intenção de falar assim: espera, não se precipite, coloque tudo em oração. Espera a resposta do Senhor. Carol, como é que eu vou saber a resposta do Senhor? O servo de Abraão, quando ele foi escolher Rebeca, ele falou assim: Senhor, eu tô chegando aqui nesse poço. A mulher que me oferecer água e oferecer água para os meus camelos, essa vai ser a mulher de Isaac. Chega a Rebeca. E aí ele pede água. E ela oferece água e oferece para os camelos. E o Senhor respondeu: Carol, mas assim, eu vou falar isso? Não, querido, eu tô falando o seguinte: seja certo na sua oração. Quando você orar, fala assim: Senhor, se for essa pessoa pra mim, no tempo certo, que talvez não é o tempo aqui de alguns, eu quero que aconteça isso, isso e isso. A gente peca às vezes e a gente não recebe porque pedis mal, diz a Bíblia. Porque a gente não deixa claro, às vezes, não, no meu coração eu tô sentindo que é esse o homem da minha vida. A Bíblia fala que o coração é enganoso, né? A escolha, ela deve ser racional. Você tem que olhar para a pessoa e ver o caráter da pessoa, não se você se apaixonou pela pessoa ou se a pessoa é bonita, porque depois de um tempo, depois do casamento, depois de anos, a beleza é uma coisa que não se tem mais da juventude. E aí, talvez você escolha pelo aquilo que você vê e carrega um fardo pro resto da vida, porque você não olhou o caráter, você não olhou se a pessoa era fiel, você não olhou certos pontos. Então, assim, na sua oração,
seja claro com o Senhor, né? Uma das coisas mais lindas que eu já ouvi o André falando é que ele orou por mim. E ele falou assim, eu orava para que Deus me desse uma pessoa que eu acordasse de manhã e achasse ela bonita. Não cheia de maquiagem, mas sem maquiagem. E eu achei isso lindo, assim, como Deus respondeu a oração dele. Ele acha que eu sou bonita sem maquiagem de manhã, eu não acho. Mas assim, Deus quer, queridos, responder a sua oração. Mas você precisa orar e deixar claro aquilo que você quer. E saber esperar. Porque às vezes a gente acha, não é esse, achei o homem da minha vida e eu vou casar com ele, não era o tempo certo, né? Então, a gente abriu um leque aí um pouquinho na revista da Crescer, né? Que é sobre o namoro. Voltando um pouquinho à história de José. José, ele foi trabalhar dentro do palácio, né? E aí a esposa de Potifar sentiu atração por José. Porque assim como eu falei pra vocês, onde a gente chega, a gente é luz. A gente atrai a atenção. Mesmo que você não queira, a gente atrai a atenção das pessoas. José atraiu a atenção da esposa de Potifar. E aí ele permaneceu fiel, porque ela queria que ele a possuísse, mas ele não. Eu sou fiel ao meu Senhor, primeiro ao meu Deus e segundo a Potifar. E ele disse, não, eu não vou me envolver. Meu esposo entrou, um beijo, amor, te amo. Não vou me envolver, porque E é aí que a gente quer chegar no ponto. Existe a Bíblia. Assim como eu sou bacharel em direito, e assim como a legislação diz que eu não posso me excusar de não conhecer matei fulano, mas você não podia matar, eu não sabia. Mas continua sendo crime. Se você fala assim, eu não sabia, você vai ser penalizado por aquele crime. Então, a Bíblia tá aí para nos ensinar e para falar aquilo que a gente deve ou não fazer. Eu não posso falar assim, eu não sabia. Não sabia, mas a Bíblia estava ali. O conhecimento está exposto para vocês. A Bíblia, as lições, né? O Zoom que o Rodrigo faz toda quinta-feira. Os professores, eles se dedicam para falar assim, cuidado. São dois caminhos. Bênção e maldição. Vida e morte. Tá diante de vocês qual vocês vão escolher. E José escolheu o caminho da bênção, mas a trajetória não foi fácil, né? Ele sofreu injustiça, ele foi preso, mas lá na prisão, Deus usou ele, né? Tinha o chefe dos padeiros e tinha o chefe dos copeiros, os dois tiveram um sonho. Um foi liberto, o outro foi morto. E o outro, o chefe dos copeiros, voltou a trabalhar na casa de Potifar. E quando Potifar teve um sonho e que ninguém sabia decifrar esse sonho, o chefe dos copeiros lembrou. Poxa, tinha José. Como que eu não lembrei dele antes? Deus vai fazer as pessoas lembrarem de você no tempo certo para te abençoar. Existe uma trajetória que nós devemos seguir, existem as circunstâncias que nós passamos e existe o momento certo de Deus te honrar. Então, não espere a recompensa dos homens. Porque como o chefe dos copeiros saiu em liberdade e pensou assim, cara, eu vou lembrar de José. Porque José me ajudou a sair daqui, ele revelou meu sonho, eu vou lembrar de José, e ele mesmo se esqueceu. Não queira a recompensa dos homens. Não queira a aceitação dos homens. Não faça nada para agradar homens. Faça para agradar o seu Senhor. E quando a gente faz para agradar ao Senhor, a gente permanece firme na nossa fé. A gente permanece firme nos propósitos que Deus tem pra gente. Mesmo que chame a gente de careta. Na minha época era careta. Não sei qual a palavra que utilizam hoje para careta, né? Permaneça virgem até o casamento. Por que não? Por que tem que fazer test drive antes do casamento? Os casados aí
Me ajudem, né? Eu sou casada há 10 anos. O sexo, querido, ele foi instituído por Deus dentro do casamento, dentro de uma fidelidade. E com o passar do tempo, esse amor vai crescendo, vai amadurecendo e o sexo se torna cada vez melhor. Então, não é assim, não, eu tenho que fazer sexo antes do casamento para saber, porque tem essa história. E, inclusive, está escrito na lição de vocês. O test drive. Eu vou até ler para vocês não acharem que é coisa da minha cabeça. Ó, muitas pessoas chegam a dizer que se deve fazer um test drive, isto é, ter contato sexual antes do casamento para saber se os dois combinam ou não. Claro que não. A gente está aqui nessa manhã para falar assim, o sexo é bênção dentro do casamento. Deus está presente no sexo dentro do casamento. Fora do casamento, Deus não está presente. E traz maldição, traz consequências. E ele cita algumas das consequências aqui. Doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce, dores emocionais, desastres familiares, afastamento de Deus. Só que os filmes que a gente vê hoje, as novelas, tudo envolve um amor adolescente, muito romântico, muito perfeito. É filme, é novela, é mundo ilusório e Satanás adora aproveitar a mídia para deixar bem claro essas coisas românticas. Não, né? Ai, aconteceu a primeira vez. Não, não é bênção fora do casamento. Coloca isso na tua cabeça. Segue os princípios que Deus tem para você, porque senão está a bênção e a maldição na tua frente. A gente está aqui hoje de manhã para falar isso. Né? Talvez eu não tenha um jeito de falar. Eu assisti a aula da Rebeca, eu fiquei encantada com a aula da Rebeca, com a linguagem que ela utiliza, com os exemplos. Deus usa cada um de um jeito diferente. Eu tenho um jeito meio João Batista, assim, porque pra mim nunca foi fácil. Deus nunca foi. E eu escolhi muitos caminhos errados. E se eu tô aqui hoje, nessa manhã, o Rodrigo me deu a oportunidade de ministrar essa palavra para você. Eu te digo, por experiência própria, não escolhe caminho de maldição. Atrasa o projeto que Deus tem na tua vida. Escolhe o caminho de bênção quanto mais cedo. Porque Deus vai desenvolver um projeto, um propósito na sua vida que primeiro só Ele pode desenvolver. E segundo, que vai te levar para caminhos que Ele vai te honrar. Que Ele vai te abençoar. Ele vai prosperar a tua casa, a tua família, a tua descendência. Jeremias 29:11 diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E algumas versões diz que desejais. Sabe aquilo que você deseja? Deus sabe. Às vezes você nem sabe ainda, Deus sabe. Como Ele vai... o pessoal do Zoom caiu aí. Eu vou continuar aqui no Instagram, tá? Deus sabe como Ele vai te recompensar. Deus sabe como Ele tem que cuidar de você. Então... deixa eu só abrir aqui o... se o Rodrigo abrir uma nova no Zoom, eu vou entrar. Então, Deus tem um propósito na vida de cada um de vocês. Né? Deixa eu entrar aqui no Zoom, gente, porque tá dividido aqui. E aí, voltando a José, porque o tema que a gente escolheu foi José e a espera em Deus. Quanto tempo José passou? Será que ele pensou assim, será que Deus me esqueceu? Porque nós somos humanos, né? Nós somos falhos. E Deus mostra para ele, não, eu não te esqueci. E faz os homens lembrarem no tempo certo para honrar José. Assim como Deus colocou
Lá em Êxodo ele fala assim, Deus... Vocês estão me ouvindo aí? Lá em Êxodo, Deus fala assim, próprio Deus endureceu o coração de Faraó, né? Às vezes a gente fica tentando agradar os homens para ver se a gente consegue alguma recompensa dos homens. Mas, na verdade, Deus quer que nós estejamos preocupados em agradar a Ele. Porque é Ele que vai nos recompensar, é Ele que vai usar as pessoas para nos abençoar. Tá, eu tô tentando entrar aqui, Raíssa. Eu não sei se vocês estão me ouvindo aí pelo Zoom. Me fala aí, qualquer coisa. Mas é bom que aí eu vou deixar essa live salva aí pra vocês, tá? Tá me ouvindo? Beleza. Eu vou deixar só o meu áudio aqui embaixo do Zoom. Então, vamos lá. Vamos voltar para José. A gente contou a história um pouco de José. A gente falou que ele era o filho preferido. Existia uma grande rivalidade, né? E aí a rivalidade a gente também vê das mães, né? O contexto que José vivia, já existia uma rivalidade anterior a ele, né? Inclusive Jacó e Esaú também foram rivais desde o ventre de Rebeca. Eles brigaram para nascer, né? Os dois. Então, existia um contexto de rivalidade. E o que a gente aprende aqui é que, na verdade, pode ter o contexto de rivalidade que for. Pode ter a circunstância que for. Falar, Carol, minha mãe não é evangélica, meu pai não é evangélico. Talvez você esteja numa situação favorável. Carol, meu pai é pastor, meu pai é evangélico, minha mãe é crente de oração. Glória a Deus por isso. Eu vim de uma outra história, assim, onde meus pais não eram evangélicos. Minha mãe hoje é, glória a Deus, meu pai, eu tenho orado por ele até hoje. E talvez eu demorei muito para aprender certas coisas. Errei muito por falta de conhecimento. Então, a Bíblia, as lições, YouTube tá aí, bibliaonline.com.br. Carol, não gosto de ler. Tem um aplicativo que diz a Bíblia e o Version, que ela lê para você, tem o áudio em NVI, tem o Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Você não precisa ler, se você não quiser, você ouve. Carol, não tem aplicativo, joga no YouTube o Cid Moreira lendo a Bíblia para você. Por quê? Porque lá na Bíblia vai ter histórias que deram certos e histórias que deram errado. E por que estão lá? Para Deus mostrando pra gente assim, ó, você pode escolher o certo e o errado. E falando que, assim, tá na tua frente. E nem sempre a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar. Mas a intenção de Deus deixar a palavra dele escrita não é para pegar poeira na tua estante, querido. Às vezes a gente está sofrendo hoje com alguma situação porque a gente não leu, tá lá dentro. Não usa a desculpa. Eu não sabia. Eu não sabia. Porque vai chegar a hora do juízo final e Deus vai cobrar de ti. E vai falar assim, e aí, o que você fez com aquilo que eu te dei? Os talentos, né? Tem lá a parábola dos 10 talentos, 1 talento. Eu te dei um talento. Mas eu não sabia que aquilo era um talento. Não cometa esse tipo de erro, sabe? Hoje, pergunta pro Senhor hoje qual é o teu talento. E se for difícil para você... Fala assim, Senhor, é muito difícil para mim se posicionar na minha escola, porque eu tenho medo, porque eu tenho receio, porque eu tenho vergonha. Ora, cara, seja sincero. A oração é um momento de você e Deus. Ninguém mais vai atrapalhar a sua oração. Você vai se ajoelhar, vai fechar a porta do teu quarto, porque a palavra de Deus nos ensina isso.
né? Tem as nossas orações aqui para iniciar o Zoom, tem as nossas orações na igreja, tem as nossas orações em momentos de família, culto doméstico, mas tem a tua oração, tem a tua vida com Deus. Se o seu pai é crente, se o seu pai é salvo, não garante que você é crente, não garante que você é salvo. As experiências do teu pai foram para o teu pai, né? Por isso que Deus relata a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque cada um foi provado ali numa área e venceram. E cada um teve a sua experiência com Deus. Então, se o teu pai é crente, glória a Deus. Se a tua mãe é crente, glória a Deus. Mas isso não garante que você é crente. Se tua mãe é salva, glória a Deus. Se teu pai é salvo, glória a Deus. Mas isso não garante que você é salvo. Então, hoje, não deixe para amanhã. Comece a ler a Bíblia hoje. Comece a orar hoje. Para que lá na frente você não fale assim, eu não sabia. Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Talvez eu tenha um jeito mais bruto de falar, mas é o jeito que Deus fala comigo, desse jeito. É o jeito que eu falo com as minhas filhas. E é o jeito que, às vezes, vai motivar alguém, né? Porque eu chegar a contar uma história aqui... porque José foi vendido pelos seus irmãos, coitado, caiu no poço, foi parar no Egito, foi preso. Talvez José precisava desse tempo, de ser vendido, de tirar um pouco de orgulho de José, passar um tempo na prisão para ter um momento dele e o Senhor, né? Nesse momento de isolamento social, tem gente que tô cansado de ficar em casa. Vai orar, vai dobrar teu joelho, vai ler a Bíblia. Vai ter a tua experiência com Deus. Teve um momento na minha vida que eu falei assim, Senhor, eu tô cansada de ouvir testemunho dos outros, eu quero ter os meus testemunhos. E eu não era adolescente não, eu já tinha passado dessa época. Eu já era casada. E às vezes a gente fica aí contando testemunho dos outros. Para de contar testemunho dos outros, conta o teu testemunho. Deus quer te dar experiência para você contar com autoridade, legitimidade. Né? Porque quando eu conto o testemunho dos outros, mudou a vida dos outros. Mas eu contar uma história, mudou a minha vida? Não. Às vezes tem que ser um momento difícil. Às vezes tem que ser um momento de entrega. Assim como Abraão entregou Isaac. Poxa, Isaac foi uma grande conquista para Abraão, sabe? Era a promessa do Senhor. Olha, Deus vai te dar uma descendência. Você consegue contar as estrelas do céu? Não, assim vai ser a sua descendência. E aí, Deus fala assim, me entrega Isaac. Poxa, Deus, Isaac era a minha promessa, aquilo que eu passei anos para receber, aquilo que foi difícil. Eu pensaria assim, mas Abraão não. Sim, Senhor. Talvez ali no coração ele falou, Senhor, provei outra coisa para eu te oferecer. Meu filho não, mas ele estava caminhando, mesmo que a caminhada fosse difícil. Mesmo que ali estivesse doendo nele, ele se permaneceu fiel ao Senhor e o que o Senhor pedia. E o Senhor, no final das contas, falou assim... Um anjo veio e falou assim, não precisa oferecer teu filho, não. A gente viu no teu coração o quanto você era fiel. Então, querido, não precisa falar pra todo mundo, eu sou fiel ao Senhor, bater no peito e falar que é fiel. Não! Fecha a porta do teu quarto, vai orar, vai ter a tua intimidade com Deus, vai ter a tua experiência com Deus. E aí Deus vai ver o teu coração. Assim como Samuel se perdeu com os filhos de Jessé, achando que eram mais fortes, os mais bonitos, com os braços maiores, os mais prontos para a guerra, Deus viu o coração de Davi. Lá, sozinho. Ele estava sozinho. Sabe esses momentos que nós estamos sozinhos? Momentos de isolamento social. Não tinha televisão, não tinha Netflix para Davi, para José, para Josué, quando Moisés morreu e Josué teve que liderar um povo. Não tinha, não. Isso é, olha, cuidado com as distrações. Essa é a palavra, cuidado com as distrações. Porque às vezes o inimigo, ele não precisa te tirar do caminho, não. Ele só precisa te entreter no caminho.
Beijo, Alessandra. Deus quer te manter no caminho. E aí, às vezes, o inimigo se levanta pra te atrapalhar, sabe? Jogar uns fogos de artifício, uns negócios bem bonitos, pra te parar, pra você olhar, pra você perder tempo. Hoje eu tô aqui nessa manhã, querido, pra falar pra você: não perca tempo. Aproveita a tua mocidade. Aproveita a tua força, porque vai chegar tempo... Ah, não, isso aí depois eu faço. Não. Vai chegar um tempo que você não vai ter a juventude que a palavra de Deus diz, né? E aí, às vezes, a gente... Por exemplo, eu casei aos 22 anos. Tava nas mãos do Senhor. Eu precisava casar aos 22 anos porque o casamento, pra mim, foi um grande amadurecimento espiritual. Mas eu percebo que, por exemplo, umas amigas minhas que casam aos 28, 30 e poucos, tem menos problemas que eu tive dentro do meu casamento. Mas não tô falando que eu casei no tempo certo, eu orei para o Senhor é o André. O Senhor falou, é o André, pode casar. Dentro do casamento eu até achei assim, não, acho que não era o André não, porque tava tão difícil. Mas é porque aquele momento difícil era um momento de aperfeiçoamento na minha vida. E hoje eu percebo, agradeço a Deus pela vida do André, que ele não desistiu de mim e foi um momento de crescimento espiritual. Mas, por exemplo, quando nós estamos mais maduros, porque eu era muito imatura em algumas áreas que poderia ter amadurecido antes do casamento, mas Deus aprove o Senhor que eu casasse. Na minha vida foi assim. Então, na sua vida vai ser de um outro jeito, na sua vida vai ser de um outro tempo. Não se compare com a vida de ninguém. Deus tem a sua história planejada, o seu cônjuge já nasceu, já tá nas mãos do Senhor e Ele sabe quem é o melhor para ti. Espera no Senhor, não se precipite, não, a gente fala, não enfie os pés pelas mãos. Sabe, não coloca os carros na frente dos bois. Existe uma ordem natural das coisas para as coisas acontecerem. Existe um amadurecimento que você tem que ter antes de casar. E existe um outro amadurecimento que você vai ter dentro do casamento. E quando você for mãe, for pai, vai ter um outro amadurecimento. Nós vamos estar sempre amadurecendo no Senhor. A gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa no Senhor. A gente nunca vai chegar à perfeição. Mas entenda que desde hoje já você precisa amadurecer. E existe um tempo nas mãos do Senhor. A parte da adolescência é a parte que você está vendo a sua carreira profissional, os seus estudos. Então, foca nisso. Foca no seu estudo, foca na sua carreira profissional. Foca porque Deus quer te abençoar nisso também, né? A gente fala aqui de Bíblia, de oração, de jejum que você tem que fazer, mas Deus quer te abençoar na sua carreira profissional. Jesus foi carpinteiro, sabe? As outras pessoas tiveram profissões na Bíblia e elas eram educadas, né? Ela sabia a palavra de Deus e sabia a profissão, trabalhava. Deus não te quer sem produzir. Deus quer que você produza. E quando você for para o seu trabalho, você vai ser luz lá também. Você vai abençoar outras vidas lá também, porque outras vidas vão precisar de você lá, onde você escolher a sua carreira profissional que você escolher. Também perca tempo, não, ganhe tempo de oração na sua carreira profissional. Ganhe tempo de oração para aquilo que Deus tem para você. Queridos, foi isso, eu acho que eu concluí aqui. Eu vou encerrar no Instagram, porque já vai dar 1 hora, vai dar 50 minutos já, tá? Para deixar salvo aí no Instagram. E aí os nossos meninos vão pro Zoom pra gente conversar. Eu quero saber o que você entendeu. Eu quero ouvir você também, tirar algumas dúvidas. Mas a intenção dessa explanação é ficar salva também no Instagram, tá? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Lindas são vocês!